fundo eleitoral. A nova chapa deve ser oficializada na próxima sexta-feira, dia 5. Durante o final de semana, os candidatos à presidência da República participaram de convenções estaduais. Lula esteve no Ceará e voltou a atacar Jair Bolsonaro. O Bolsonaro está todo dia brigando com a Suprema Corte e com a Justiça Eleitoral, dizendo que a urna eletrônica não presta. Ele já foi eleito 10 vezes pela urna eletrônica. Na verdade, ele não está com medo da urna eletrônica. Ele está com medo do povo nordestino, do povo do sul do país, que vai dar uma surra nele que ele nunca mais vai esquecer. Em São Paulo, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, fez novas críticas ao Supremo Tribunal Federal e falou sobre os desfiles de 7 de setembro, prometendo a presença das Forças Armadas no Rio de Janeiro. Pela primeira vez, as nossas Forças Armadas e as nossas irmãs Forças Auxiliares estarão desfilando na praia de Copacabana, ao lado do nosso povo. Vamos mostrar que o nosso povo, mais do que querer, tem o direito e exige paz, democracia, transparência e liberdade. Incrível, incrível. O desfile vai ser em Copacabana, por quê? Porque é lá que estarão os apoiadores de Jair Bolsonaro, que tudo mais constante é aquilo que ele considera povo, o que ele chama de povo, né? Com exceção daquela gente, o resto são lacradores, comunistas, esquerdistas ou coisa que o valha. É a primeira vez que o desfile vai acontecer em Copacabana exatamente para isso, para que se misturem os apoiadores, os próprios militares e policiais militares e as pessoas que eventualmente queiram simplesmente acompanhar o desfile, que é um desfile bonito, tradicional. Mas nunca na história recente teve essa conotação unilateralmente política. Sempre foi um desfile brasileiro, um desfile para brasileiros, para reflexão sobre o que foram os últimos anos, o último século, no caso, o último bicentenário. Dessa vez, Jair Bolsonaro decidiu sequestrar as Forças Armadas para a sua própria campanha eleitoral, isso há menos de um mês do primeiro turno da eleição. É inacreditável. Só pontuando aqui, no domingo, o jornal Financial Times fez uma entrevista que estava na capa do jornal com o Eduardo Bolsonaro, né? E aí o jornal trata a questão da eleição no Brasil como uma questão bastante crucial para os rumos aqui da América Latina. E aí eles perguntam ao Eduardo Bolsonaro sobre a questão da votação, sobre as urnas eletrônicas, perguntam sobre os rumos do pleito. E aí os repórteres dizem, né, que o Eduardo se esquiva de falar mais profundamente sobre isso. Eles dizem assim, o que vai acontecer se não for alterado o sistema eleitoral no Brasil? E aí ele diz, eu acho que eles vão melhorar o sistema de votação. Todo o resto é pensamento futurólogo. Não sei se os nossos eleitores, né, os nossos apoiadores, vão às ruas ou não. Então, ele, mais uma vez, age como vem agindo, né? E é interessante como o jornal consegue linkar o filho de Jair Bolsonaro, o Eduardo, que eles colocam aqui, explicam por que é 03 e tudo mais, né? Há todo o movimento ali liderado pelo Steve Bannon, pelo Trump, e dizem que ele é um importante elo dessa corrente conservadora aqui no Brasil, com os Estados Unidos, mas com toda a corrente conservadora internacional. É uma entrevista bem interessante, enfim, revela esses aspectos da família e do quanto ela está intrínseca com esses movimentos e também as incertezas sobre as eleições aqui no Brasil. Ciro Gomes, do PDT, esteve no Rio Grande do Sul e criticou a decisão do governo de permitir um empréstimo consignado para quem recebe o Auxílio Brasil. Se cria um auxílio emergencial e no mesmo passo se entrega um cadastro e uma autorização legal para que os bancos, cobrando 100% de juros, tomem a metade do auxílio emergencial, que é para o de comer de uma nação de famintos. Não dá mais para continuar assim. E continuando assim, estamos nos suicidando como nação. Simone Tebet, do MDB, esteve em Minas Gerais e voltou a defender que é a única candidata que representaria uma mudança real na atual política brasileira. Ainda durante o fim de semana, novas candidaturas à presidência da República foram oficializadas. O Novo confirmou o nome do cientista político Felipe Dávila e o PCB indicou a professora Sofia Manzano. No Avante, André Janones pode desistir da corrida ao Palácio do Planalto e deve se reunir
com o ex-presidente Lula nos próximos dias. Você já sabe, além das convenções estaduais, os candidatos ao Palácio do Planalto já se preparam para o debate do Grupo Bandeirantes, marcado para o dia 28, 9 da noite. O encontro vai ter transmissão simultânea e cobertura completa aqui na Band News FM. Reúne um pool de veículos de comunicação, então além do Grupo Bandeirantes, o UOL, o Jornal Folha de São Paulo e a TV Cultura também vão transmitir o debate. Segundo o diretor nacional de jornalismo da Band, Fernando Mitre, o debate será histórico. Já construímos uma estrutura de debate com regras muito eficientes, que vamos agora apresentar aos candidatos, vamos discutir com eles. Só não se discute mais que o dia 28 será um dia histórico. Bom, os debates estaduais já acontecem agora, no próximo domingo. Nesse fim de semana agora, os encontros serão realizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Paraíba, Amazonas, Rio Grande do Norte e Distrito Federal. E assim como o presidencial, terá cobertura completa e transmissão simultânea aqui na Band News FM. Band e Vibra, a empresa de tecnologia do Grupo Bandeirantes, contarão com a parceria do Google Trends. A ferramenta permitirá acompanhar em tempo real quais candidatos e quais temas estarão em destaque nas buscas dos internautas. Uma transmissão multitela será feita pelo site band.com.br, no aplicativo Band Play e também ao vivo no YouTube. Curiosidade, Carla Bigato, no último debate presidencial de 2018, que no final das contas foi o único, né? Contou com a presença de todos os grandes candidatos por causa da facada. Depois desse, Jair Bolsonaro acabou não participando de mais nenhum debate. Eu estava comandando essa sala, virtual, né, do Google Trends. Então a gente via a cada episódio, a cada intervalo, a gente entrava pelo YouTube para dizer como é que estavam os humores do eleitor, né? A coisa começava mais ou menos de acordo com as pesquisas. Antes do debate começar, Bolsonaro era o mais citado, havia muita expectativa sobre a atuação dele no debate. Aí, de longe, ele era seguido pelo Ciro Gomes, pelo Haddad e tal. Aí aconteceu o episódio da Ursal. Cabo Daciolo mencionou. A famosa pergunta do Cabo Daciolo ao Ciro Gomes. O que você acha da Ursal? Aí o Ciro, eu não sei do que você está falando, sabe sim. O equivalente soviético dos países comunistas que vão se unir para criar uma grande república socialista na América Latina e papapá. Entrou no intervalo, a gente foi ver como é que tava o Google Trends, só dava Cabo Daciolo. Meia hora antes, ninguém nunca tinha ouvido falar no Cabo Daciolo, glória a Deus. De repente era só nisso. Glória a Deus. Glória a Deus. Era só nisso que se falava e assim fomos até o fim do debate. O nome mais